Meu nome é Isabela, tenho 28 anos, e naquele dia eu dirigia em silêncio pelas ruas iluminadas da cidade rumo à casa dos meus pais. No banco do passageiro, o embrulho cuidadosamente preparado repousava sobre uma pasta de documentos. Para qualquer pessoa de fora, aquilo parecia apenas uma visita comum em família, mas para mim significava muito mais. Eu estava prestes a compartilhar duas das maiores conquistas da minha vida: uma promoção sonhada há anos e o anúncio do meu noivado, enquanto o sinal vermelho segurava meu carro por alguns segundos. Respirei fundo. Será que desta vez eles iriam se importar? Ou seria apenas mais uma noite em que eu falaria para o vazio, ignorada, em meio às glórias sempre repetidas dos meus irmãos? A lembrança de encontros passados veio como um soco no estômago. Minha irmã, orgulho da família, sempre exaltada pela carreira impecável. Meu irmão, tratado como gênio, por ter herdado o negócio do meu pai. E eu, sempre a sombra, a filha gentil, mas sem brilho, aquela de quem pouco se esperava. Mas agora, eu tinha algo concreto nas mãos. Eu havia conquistado por mérito próprio uma posição de liderança em uma empresa respeitada. Eu havia provado, primeiro para mim mesma, que eu era copas, e ainda tinha um homem ao meu lado, alguém que me amava pelo que eu era e não pelo que eu poderia oferecer. No fundo, eu queria acreditar que, talvez, isso fosse suficiente para arrancar um gesto de orgulho dos meus pais. Cheguei. A fachada familiar da casa parecia intocada, mas para mim carregava o peso de anos de silêncios e olhares que nunca me reconheceram. Apertei o embrulho contra o peito, como se aquele pequeno objeto pudesse ser meu escudo. Entrei na sala, todos já estavam reunidos. Risos ecoavam, taças tilintavam e, como sempre, o centro das atenções eram meus irmãos. Minha mãe contava animada uma das conquistas da minha irmã, enquanto meu pai ria alto das histórias de negócios do meu irmão. Ninguém sequer percebeu minha chegada de imediato. Quando finalmente me notaram, recebi abraços rápidos, distraídos, como quem cumprimenta uma conhecida distante. Sentei-me, respirei fundo e esperei o momento certo. A cada minuto, minha ansiedade crescia. Eu tinha preparado palavras simples, mas cheias de significado. Levantei o olhar, engoli o nervosismo e disse: pai, mãe, eu queria compartilhar uma novidade importante com vocês. Mas, antes que eu pudesse terminar a frase, meu pai ergueu a mão, interrompendo-me, sem sequer olhar nos meus olhos. Isabela, depois você fala. Agora não. Seu irmão está contando algo sério. As gargalhadas continuaram. E eu fiquei ali, com o coração pesado, a voz presa na garganta, e uma ferida que mais uma vez se abria diante de todos. Para entender o que aquele simples gesto do meu pai significou, é preciso voltar um pouco no tempo. Desde criança eu aprendi, da forma mais dura, o que era viver sob a sombra de dois irmãos que, para os meus pais, representavam perfeição absoluta. Meu irmão mais velho, o queridinho, sempre foi descrito como o gênio da família. Bastava ele respirar, que já era motivo de orgulho. Quando ainda estava na escola, qualquer nota mediana era enfeitada por comentários do tipo: ele é especial, só precisa de estímulo. Mais tarde, quando decidiu seguir os passos do meu pai nos negócios, virou quase um herói. Cada contrato fechado, cada cliente conquistado era celebrado como se fosse uma vitória de todos nós, quando, na verdade, era apenas dele. Minha irmã, por outro lado, era a rainha intocável, estudiosa, determinada, bonita, parecia ter nascido para ser admirada. Quando passou no vestibular de Direito, meu pai fez um churrasco gigantesco para comemorar, convidou vizinhos, parentes, colegas de trabalho. As palavras dele ainda ecoam na minha mente. É disso que estou falando. Essa é a filha, que dá orgulho. Mais tarde, quando ela se consolidou no mercado imobiliário, virou referência para todos. E eu era a Isabela, sem título, sem brilho, sem festa. Sempre me diziam que eu era meiga, boa filha, mas nunca houve aquela admiração genuína. Quando tirei boas notas, era considerado normal. Quando entrei na faculdade, mal houve comentário. Eu aprendi cedo que, não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente para brilhar aos olhos deles. Mas, apesar da indiferença,
eu nunca deixei de me doar. Foi quase automático. Sempre que alguém precisava de algo, eu estava lá. Quando meu irmão se meteu em dívidas, no começo da carreira, eu usei minhas economias para ajudá-lo a não perder o apartamento. Quando minha irmã precisou de um dinheiro rápido para pagar um curso de especialização, foi a mim que ela recorreu. E claro, eu não hesitei. Quando meus pais quase perderam a casa por causa de um financiamento atrasado, eu assumi parte das parcelas do empréstimo hipotecário em silêncio. Nem mesmo quando meu pai precisou de uma cirurgia delicada, eu pensei 2 vezes. Corri atrás do convênio, paguei despesas extras, garanti que tudo fosse resolvido. Mas sabe o que eu vi depois? Nada além de silêncio. Nenhum obrigado, nenhum não sei o que faríamos sem você. Era como se minhas contribuições fossem invisíveis. Como se o esforço fosse obrigação minha. Houve apenas uma pessoa que realmente enxergava. Meu avô, ele sempre me dizia, com aquele olhar cheio de sabedoria: Isabela, você carrega esse peso, como se fosse seu dever. Mas, minha neta, cuidado. Quem dá de mei, sem receber nada em troca, uma hora se perde de si mesma. Na época, eu sorria e fingia não dar tanta importância. Mas no fundo, aquelas palavras me atravessavam, porque eu sabia que ele estava certo. Eu dava, e dava, e dava. E mesmo assim, continuava sendo tratada como a filha menos séria, aquela que ninguém levava em consideração. Cresci acostumada a esse papel, a mediadora, a que resolve problemas, a que financia sonhos alheios. Era como se eu fosse uma peça essencial para que todos brilhassem, mas que deveria permanecer escondida nos bastidores. E, por anos, aceitei esse destino em silêncio, acreditando que, um dia, o reconhecimento viria. Se houve algo que sempre me sustentou, mesmo quando me sentia invisível na minha própria casa, foi o meu trabalho. Eu me agarrei à carreira como quem se agarra a uma tábua de salvação em alto mar. Desde o estágio, cada noite virada, cada relatório revisado 1000 vezes, cada humilhação engolida em silêncio. Tudo fez parte de um caminho duro, mas necessário. E finalmente, o esforço tinha dado resultado. Depois de anos sendo apenas a assistente dedicada, eu havia conquistado uma promoção para gerente de projetos, em uma das maiores empresas do setor. Não era só um cargo, era a prova viva de que eu tinha valor, de que minha competência falava mais alto do que qualquer silêncio que meus pais me impuseram. Lembro-me da sensação quando recebi a notícia. Eu estava sozinha na sala de reunião, segurando a carta oficial nas mãos, e chorei. Mas não de tristeza. Porque pela primeira vez, senti que estava sendo vista menos ainda que apenas pelo meu chefe e pela empresa. No fundo, pensei, agora sim, eles vão se orgulhar de mim. Mas não era só a carreira que florescia. Eu também tinha alguém ao meu lado. Lucas, o homem que apareceu quando eu menos esperava e me mostrou que amor não precisa ser dor ou cobrança. Lucas não era rico, nem tinha uma profissão que chamasse a atenção dos meus pais. Era engenheiro civil, apaixonado por projetos simples, desses que fazem diferença sem alarde. Mas ele tinha algo que ninguém da minha família jamais me ofereceu: respeito. Com ele, eu não precisava competir, nem provar nada. Eu podia simplesmente ser eu. Lucas ouvia cada frustração, enxugava cada lágrima e comemorava cada pequena vitória minha, como se fosse dele também. Quando a promoção saiu, ele foi o primeiro a abrir uma garrafa de vinho, barato, na nossa cozinha apertada, rindo e dançando comigo, como se estivéssemos em um palácio. E, naquela mesma noite, ele me pediu em casamento. Foi um pedido simples, sem joias extravagantes, sem plateia, apenas nós dois, e uma promessa verdadeira de construir algo sólido juntos. Eu disse sim, sem hesitar. Com todas essas mudanças, eu sabia que precisava contar à minha família. Por mais que as mágoas pesassem, uma parte de mim ainda desejava ouvir, nem que fosse uma única vez: estamos orgulhosos de você, Isabela. E, para deixar o momento ainda mais especial, decidi preparar um presente. Passei semanas montando um álbum de fotografias da família, resgatando memórias antigas,
sorrisos que pareciam perdidos no tempo. Eu queria mostrar que, apesar do tudo, eu ainda valorizava nossas raízes, que minha vida não tinha me afastado completamente deles. Fechei o embrulho com laço vermelho e coloquei ao lado da pasta com os documentos da promoção. Naquela noite em que dirigi até a casa dos meus pais, carregava comigo não só conquistas, mas também esperança. Uma esperança teimosa de que talvez finalmente eles pudessem me olhar e enxergar mais do que apenas a filha menos séria. O jantar começou como todos os outros, com as vozes dos meus pais exaltando, mais uma vez, os feitos dos meus irmãos. A mesa estava posta com todo capricho, taças reluzentes, talheres de prata, pratos fumegantes, mas, para mim, aquilo parecia mais um palco. Minha mãe, com aquele tom de entusiasmo calculado, falava sem parar sobre a mais recente vitória da minha irmã. Vocês acreditam? Ela conseguiu fechar outro contrato milionário. É uma profissional exemplar, um verdadeiro orgulho. Meu pai assentia, rindo alto, enquanto meu irmão aproveitava a deixa para contar sobre os grandes projetos da empresa que herdara. Estamos expandindo. Pai, já tenho investidores interessados. Acredito que até o fim do ano teremos uma nova filial. Os olhos dos dois brilhavam. A cada frase, mais aplausos, mais elogios. Era como se meus pais estivessem diante de duas estrelas em ascensão. E eu apenas preenchi a cadeira, invisível. Por 3 vezes, tentei abrir a boca. Então, eu queria contar uma coisa, mas logo era abafada pelo riso da minha irmã, ou pelo brinde do meu pai, ou pela próxima história de sucesso do meu irmão. Eu respirava fundo, apertando o embrulho, que repousava sobre meu colo. O álbum de fotos parecia pulsar em minhas mãos, como se carregasse toda a minha expectativa. Eu repetia mentalmente: hoje vai ser diferente. Hoje eles vão me ouvir. Quando finalmente houve uma breve pausa, juntei toda a coragem que restava. O coração batia forte, a garganta seca, mas eu disse: pai, eu tenho uma novidade importante. Por um instante, todos os olhares se voltaram para mim. Senti um lampejo de esperança. Continuei, fui promovida a gerente de projetos na empresa e também tenho outra notícia. Lucas e eu ficamos noivos. Esperei. Era o meu momento. Mas o que veio não foi um sorriso, nem um parabéns. Foi o riso curto e sarcástico do meu pai. Ele recostou-se na cadeira, cruzou os braços e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: gerente de projetos. E sou o coordenador pop. Francamente, Isabela, até parece que isso é motivo de orgulho. Minha mãe ergueu a sobrancelha, esboçando um sorriso torto, quase debochado. Minha irmã riu abertamente, levando a mão à boca, como se estivesse presenciando uma piada. E meu irmã apenas me lançou aquele olhar de satisfação silenciosa, como quem pensa: é isso, você nunca chegará ao nosso nível. Senti meu rosto queimar. O nó na garganta quase me sufocava. Eu havia ensaiado esse momento por semanas, acreditando que talvez, finalmente, fosse reconhecida. Mas em segundos eles transformaram tudo em ridículo. As vozes ao redor voltaram a encher o ambiente. Meu pai já tinha retomado o assunto dos negócios, minha mãe comentava sobre os planos da minha irmã, e eu permanecia ali, imóvel, tentando segurar as lágrimas. Pela primeira vez, no entanto, algo diferente aconteceu dentro de mim. Não foi apenas tristeza. Foi uma chama de indignação misturada com clareza. Eu entendi, naquele instante, que não importava o quanto eu me sacrificasse, nunca seria suficiente para eles. Nunca seria vista. Engoli o couro, endireitei a postura e esbocei um sorriso. Não um sorriso de alegria, mas de decisão. Lentamente, coloquei o embrulho sobre a mesa, menos ninguém sequer notou, e me levantei. Com licença, disse com a voz calma, quase serena, sem gritos, sem justificativas, apenas silêncio. Caminhei até a porta, sentindo cada passo como um peso se soltando dos meus ombros. Atrás de mim, ouvi apenas o tilintar dos talheres e as vozes animadas, como se minha saída não significasse nada. Mas, para mim, significava tudo. Pela primeira vez, eu não estava implorando por espaço, nem mendigando reconhecimento.
Eu estava escolhendo a mim mesma. Fechei a porta atrás de mim. Do lado do fora, o ar frio da noite me envolveu. Inspirei fundo e percebi, aquele fora meu primeiro ato de verdadeiro respeito próprio, quando fechei a porta da casa dos meus pais, naquela noite. Não fui direto para lugar nenhum. Entrei no carro, liguei o motor e fiquei parada, olhando para o volante como se ele fosse uma bússola quebrada. O silêncio do veículo contrastava com o barulho da sala que eu havia deixado para trás. E ali, sozinha, finalmente deixei que as lágrimas caíssem. Não eram apenas de tristeza, menos, eram de exaustão. Anos e anos de sacrifícios, de noites mal dormidas para trabalhar mais, de salários drenados em silêncio para resolver problemas que não eram meus. Tudo em troca de nada, nem um obrigado, nem um gesto de gratidão, apenas desprezo e humilhação. Peguei o celular com as mãos trêmulas. Por um momento, pensei em escrever um longo desabafo, despejar toda a mágoa acumulada, mas em vez disso, digitei apenas uma frase curta, seca, quase cirúrgica. No grupo da família, a partir de hoje, não dou mais um centavo. Boa sorte. Enviei, bloqueei as notificações. Desliguei o celular. Pela primeira vez, me permiti dormir sem carregar o peso do mundo nas costas. Na manhã seguinte, quando religuei o aparelho, ele quase explodiu em minhas mãos. Dezenas de ligações perdidas, notificações, mensagens em caixa alta. Minha mãe me acusava de ingratidão. Meu pai exigia explicações. Meu irmão dizia que eu estava traindo a família. E minha irmã, em tom dramático, escrevia que eu estava destruindo todos. Li tudo em silêncio, com uma calma estranha. Era como se cada palavra deles apenas confirmasse aquilo que eu já sabia. Nunca me viram como filha, apenas como uma carteira aberta. Respirei fundo, e dessa vez, decidi responder, mas não com lágrimas ou justificativas. Entrei no grupo e escrevi, uma a uma, as verdades que eles fingiam esquecer. Fui eu quem pagou o curso de especialização da Clara. Fui eu quem cobriu as dívidas do Pedro quando ele quase perdeu o apartamento. Fui eu quem ajudou a quitar o empréstimo da casa. Fui eu quem bancou os custos extras da cirurgia do pai. E, por fim, escrevi a frase que os desmontaria de vez. Vocês só conseguiram viver essa vida confortável porque eu, a filha menos séria, estava nos bastidores sustentando tudo. Enviei. O grupo ficou em silêncio. Nenhuma resposta imediata. Nenhum emoji. Nenhum ataque. Pela primeira vez, eu havia arrancado as máscaras. Eles sabiam que era verdade. Encostei o celular no banco do carro e fechei os olhos. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era exatamente felicidade, mas uma libertação poderosa, como se, ao expor tudo, eu tivesse devolvido o peso que carregava há anos para quem realmente deveria suportá-lo. E naquele instante, percebi, o choque da minha família não era apenas perder o meu dinheiro, era perder o poder que tinham sobre mim. O silêncio, que se seguiu, a minha última mensagem, durou pouco. Nos dias seguintes, o grupo de família parecia um campo minado, menos acusações veladas, cobranças implícitas e um desconforto que transbordava em cada palavra. Mas o verdadeiro impacto da minha decisão não demorou a se revelar. A primeira bomba estourou com uma carta oficial. Um aviso de execução hipotecária chegou pelo correio. A casa que meus pais tanto ostentavam já estava meses atrasada nas parcelas. Eu sempre havia coberto os atrasos, sem alarde, garantindo que eles nunca enfrentassem o vexame de perder o lar. Mas, sem o meu dinheiro, o problema veio à tona com brutalidade. Minha mãe ligou em prantos, dizendo que era minha obrigação ajudar. Eu ouvi em silêncio e antes do desligar, responde, apenas, obrigações são dívidas. Eu já quitei as minhas. Poucos dias depois, foi a vez do meu irmão sentir o baque. O empreendimento promissor que ele tanto gostava de exibir nas redes sociais dependia, em segredo, das minhas transferências mensais. Sem elas, as contas começaram a acumular, fornecedores cancelaram contratos, e em menos de 3 meses, a startup que ele anunciava como revolução no mercado
não passava de um escritório vazio. Minha irmã também não escapou. As conexões que ela fazia em jantares de negócios e encontros sociais só se sustentavam porque ela sempre aparecia bem vestida, com convites pagos, menos, muitas vezes, por mim. Sem essa rede de aparências, as pessoas começaram a se afastar, negócios caíram por terra, a reputação dela despencou e até colegas começaram a comentar que ela nunca havia conseguido nada sozinha dentro do casa. A tensão virou rotina. Meus pais brigavam quase todos os dias. Minha mãe dizia que meu pai havia me afastado com a forma dura e humilhante com que sempre me tratou. Ele retrucava, dizendo que ela era quem sempre me explorava, pedindo ajuda financeira, em nome da família. As discussões se tornaram tão frequentes que até os vizinhos começaram a notar. Aos poucos, aquele núcleo que antes parecia inabalável foi se fragmentando. Meu irmão e minha irmã começaram a trocar farpas também. Ele a acusava de sempre se beneficiar mais do meu dinheiro. Ela retrucava, dizendo que ao menos tentava construir uma imagem social, enquanto ele só queimava capital em projetos fracassados. E então veio o golpe final. Meu avô. Um homem de poucas palavras, sempre observador, que raramente intervinha nos conflitos familiares, mas, ao ver a desordem que tomava conta da casa, ele reuniu todos em uma tarde silenciosa, e com a voz firme, disse: "Vocês perderam a melhor de vocês. A única que se importava de verdade, não com palavras, mas com ações." O impacto foi imediato. Ninguém ousou retrucar. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era de negação, mas de vergonha. Eu não estava lá para presenciar, mas soube da cena por uma tia que me ligou depois, indignada com o egoísmo deles. E confesso, ao ouvir senti uma paz que nunca havia experimentado. Não precisei levantar a voz, nem discutir. Ah, verdade. Enfim, havia sido dita, e não por mim. Enquanto eles se afundavam em acusações e ressentimentos, eu seguia em frente. Era como assistir a um castelo que parecia sólido desmoronar, pedra por pedra, revelando que por trás do brilho havia apenas rachaduras e dependência. E no fundo, uma certeza crescia em mim. Eles não estavam apenas sofrendo pela falta do meu dinheiro. Estavam sofrendo porque, pela primeira vez, perceberam que nunca mais teriam controle sobre mim. A partir do momento em que fechei a porta da casa, dos meus pais e escolhi não voltar atrás, algo dentro de mim renasceu. Era como se eu tivesse passado a vida inteira vivendo em função dos outros e de repente, finalmente pudesse respirar apenas por mim. Mudei-me para o apartamento do meu noivo. Ele me recebeu de braços abertos, sem questionamentos, apenas com a firmeza de quem já sabia o quanto eu precisava desse recomeço. Pela primeira vez eu tinha um lar onde não era julgada ou diminuída. Cada canto daquele espaço parecia me lembrar que eu não era um fardo, mas sim alguém digna de amor e respeito. No trabalho, as coisas também começaram a florescer. Com a mente mais leve, consegui me dedicar de forma plena à nova função. O cargo de gerência que eu havia conquistado finalmente brilhou da maneira que merecia. Minhas ideias começaram a ser reconhecidas, meus projetos ganharam espaço, e em poucos meses recebi convites para palestras e entrevistas em revistas da área. O que antes era visto pela minha família como um emprego sem importância, agora se transformava em referência para outras pessoas. Enquanto isso, eu e meu noivo dávamos os primeiros passos na construção do nosso futuro juntos. Fizemos planos para comprar uma casa, discutimos viagens, sonhamos com uma vida simples, mas cheia de significado. Havia estabilidade, cumplicidade e um amor tranquilo. Exatamente o oposto do caos que reinava na casa dos meus pais. E o contraste era impossível de ignorar. Enquanto minha vida seguia em ascensão, eu ouvia ecos distantes do colapso da família, ligações perdidas, mensagens dramáticas, pedidos de ajuda que variavam entre súplicas emocionadas e acusações raivosas. Eu lia algumas, outras simplesmente apagava sem abrir. Não porque fosse cruel, mas porque compreendi, enfim, que não era mais meu dever carregar os erros deles. Cada tentativa desesperada de contato soava como uma confirmação. Eles finalmente tinham percebido o quanto dependiam de mim. Só que, dessa vez,
Eu não iria ceder. No silêncio da minha escolha, encontrei uma paz que nunca havia experimentado. Descobri que, ao priorizar minha própria felicidade, eu não estava sendo egoísta, menos estava, na verdade, me libertando de uma prisão invisível. A prisão da obrigação, da chantagem emocional e do constante sentimento de não ser suficiente. Agora, ao acordar ao lado do homem que amo, ao caminhar para o trabalho com a cabeça erguida, ao planejar cada detalhe do meu futuro, sinto um orgulho silencioso, não porque finalmente conquistei algo que eles reconheceriam, mas porque aprendi a me reconhecer. E no fundo, essa foi a maior vitória de todas. Escolher a mim mesma, sem medo, sem culpa e sem olhar para trás. Meses se passaram desde aquela noite em que saí da casa dos meus pais, sem olhar para trás. Hoje, ao recordar cada detalhe, não sinto raiva, nem arrependimento. Sinto apenas clareza. Por muito tempo, eu me questionei se cortar todos os vínculos financeiros e emocionais havia sido crueldade. Afinal, família é família. Menos era isso que eu repetia para mim mesma quando, exausta, transferia dinheiro para salvar dívidas que não eram minhas. Mas agora, olhando em retrospecto, percebo que não foi crueldade. Foi sobrevivência. Eu não estava apenas me desgastando, estava desaparecendo. Tornara-me invisível, não por falta de presença, mas por excesso de entrega. Era como se cada gesto meu fosse visto apenas como obrigação, nunca como amor. E amar sem ser vista é um peso que corrói por dentro. Hoje, vivo diferente. Acordo em uma casa onde cada detalhe carrega escolhas minhas e do meu noivo. Trabalho em um lugar onde sou valorizada pelo que penso, não apenas pelo que produzo. Recebo respeito, elogios sinceros, convites que antes eu nem ousava sonhar. Não porque alguém me concedeu esse espaço, mas porque finalmente aprendi a reivindicá-lo. Minha família, por outro lado, ainda enfrenta os escombros das próprias escolhas, o coadulante, por comentários, por mensagens que raramente leio, que os negócios não se recuperaram, que a casa já não é a mesma, que as brigas se intensificaram. Às vezes, sinto pena, outras vezes, apenas indiferença, mas em nenhuma dessas vezes sinto culpa. A diferença é simples. Antes, eu carregava o peso deles como se fosse meu. Agora entendo que cada um deve carregar o próprio fardo. E essa distância, embora dolorosa no início, foi a chave para que eu me encontrasse. Não sou mais a filha ignorada, a irmã menos brilhante, a mulher que precisava provar o tempo todo que era digna. Sou alguém que construiu, com esforço e coragem, uma vida em que há amor verdadeiro, respeito mútuo e paz. Encontrei no meu noivo, nos meus amigos e até em mim mesma o que minha família nunca soube me dar: valor pelo que sou, e não apenas pelo que ofereço. E essa é a reflexão que deixo, não como lição pronta, mas como convite à sinceridade. Até onde você iria por aqueles que dizem amar você? Até onde vale se sacrificar por pessoas que só enxergam o que sai do seu bolso, mas nunca o que vem do seu coração? Porque, no fim, a questão é inevitável. Se sua família só valorizasse o que você dá, e não quem você é, você continuaria dando. Ou finalmente teria coragem de ir embora.